Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui. Sabadão chegou, tempo nublado na capital paulista. Vou fazer uma confissão pessoal antes do nosso comentário neste vídeo. Depois de 6 anos de uma grave contusão na panturrilha, eis que eu voltei a jogar futebol. O pessoal da TV Bandeirantes e também do Band Esportes se reuniu no Playball da Pompeia, zona oeste da capital paulista, e a gente fez lá um bate-bola nesta noite, quase madrugada de sexta-feira, com frio, com chuva. Vou dizer uma coisa para você, depois de tanto tempo, fiz lá minhas defesas, não iguais às do Rogério Ceni nos velhos tempos, eu que brinco no gol, mas eu vou falar para você, até para piscar tá doendo hoje, depois de tanto tempo fora, mas foi legal voltar. Vamos falar do Luciano, assunto sério, vícios passados, e vício é sempre um grande problema, podem estar atrapalhando o atacante do São Paulo, e os números mostram que o desempenho dele vem caindo ano a ano. Vamos falar sobre esse vício, vamos falar sobre esse jogo importante contra o Avaí, que precisa da vitória, vem de 3 derrotas consecutivas, o São Paulo ainda não venceu fora de casa, mas a gente vai falar fundamentalmente desse vício. Qual é o tamanho desse vício do atacante Luciano que pode estar atrapalhando? Vamos dar os números também, vamos lá. Antes de falar da história do vício do atacante Luciano, esse vício que tem atrapalhado o desempenho dele, vamos falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Resultados que seriam ideais para o São Paulo, que busca voltar ao topo da tabela ou atingir o topo da tabela. Botafogo com 12 pontos e Goiás com 9. Seria melhor para o São Paulo que o Goiás vencesse. Bragantino com 10 e Inter com 11. Um empate caberia muito bem. Flamengo e Fortaleza. O Flamengo tem 12, o time cearense tem apenas 2. Então, claro que seria melhor que o Fortaleza vencesse. Juventude com 7 e Fluminense com 11. Melhor para o São Paulo se o time do Rio Grande do Sul conseguisse a vitória. Atlético Goianiense também com 7 e Corinthians com 15. Por razões óbvias, não só matemáticas, numéricas, seria melhor uma vitória do time goiano. Atlético Paranaense com 12 e Santos com 11, um empate também seria legal. Ceará 9 e Coritiba 13, melhor que o time cearense também conseguisse a vitória. E aí Palmeiras e Atlético Mineiro. Os dois estão empatados lá em cima com 15. Se eles terminassem empatados com 16, o São Paulo, que tem 12 pontos, 13 pontos ganhos, o São Paulo poderia matematicamente chegar lá no topo, e aí os critérios de desempate poderiam fazer a diferença. Vamos lá, o São Paulo está cheio de desfalques para esse jogo contra o Avaí em Santa Catarina, neste sábado às 7 da noite. O São Paulo, mesmo desfalcado, tem um time bastante forte, deve entrar em campo com Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Nestor, André Anderson ou Patrick. Eu já dei meu palpite aqui, eu prefiro o Anderson, Alisson e lá na frente Caleri e Luciano. Por falar em Luciano, vamos lá. O Luciano em 2020 fez 38 jogos, 21 gols. 2020, 38 jogos, 21 gols, 7 assistências. Aí a torcida gritando, Luciano, caiu nas graças da torcida, mesmo tendo jogado no Corinthians, ele que veio do Grêmio naquela negociação com o atacante Everton. Em 2021, 39 jogos, um jogo a mais, 11 gols a menos, foram 10 gols marcados com 2 assistências. Agora, em 2022, ainda 22 partidas, e o retrospecto em termos de gols caiu pela metade em relação ao ano anterior. 5 gols. 2021 foram 10, claro que a temporada inteira, e até agora em 2022, 5 gols e 1 assistência. Os números têm mostrado uma queda no rendimento do Luciano, que inclusive nem consegue se firmar como titular do Rogério Ceni. Por que é a grande questão? E o Rogério levantou que um vício está atrapalhando o Luciano. Qual é o tamanho desse problema? Rogério Ceni. Ele é um jogador importante, é um jogador que tem boa flutuação. Quando o cara sai muito da área, se ele baixar da primeira, segunda linha, se ele deixar de preencher aquela, quando ele quer construir jogo muito abaixo,
Ele estava talvez muito até acostumado com o Diniz, assim, de sair, baixar e construir jogo lá embaixo e vir construindo jogo. Só que eu acho que quando você baixa demais para construir, demora muito para você chegar na frente. E você acaba cansando. Então eu gosto da flutuação dele. Quando é entre o zagueiro e volante, eu gosto muito. Quando ele baixa da linha dos volantes já entre volantes e atacantes dos adversários, eu acho que aí fica muito vazio. Principalmente quando você joga com 3 defensores, fica muito vazia, né, essa linha entre a primeira e a segunda linha adversária. E eu acho que ele gosta de participar muito do jogo. E nesse anseio de participar do jogo, ele baixa demais muitas vezes. Devagarinho, a gente espera que ele faça gols e, assim como o Caleri também vem fazendo gols, que possa ganhar confiança e ajudar a gente cada vez mais. Pois é, segundo a avaliação do Rogério Ceni, um vício de posicionamento ainda no tempo do São Paulo dirigido pelo Fernando Diniz. Mas isso é fácil de tirar no treinamento. Quer dizer, fácil não é, senão o Rogério já teria tirado. Mas isso se resolve. Então boa sorte ao Luciano, boa sorte ao São Paulo. São Paulo que ainda não venceu como visitante nesse Campeonato Brasileiro, tem 13 empates e 1 derrota, precisa pontuar fora de casa se quiser sonhar um pouco mais alto no Brasileirão. O Avaí vem desesperado com 3 derrotas seguidas, muito próximo da zona do rebaixamento, e isso pode, entre aspas, facilitar as coisas para o São Paulo. E será que a torcida vai gritar, Luciano, ou se não vai, toca no Caleri que é gol? Ou será que vai ter outro artilheiro nesta noite que deve ser gelada em Florianópolis? Deixa aí o seu palpite, seu comentário, sua opinião, e eu vou dar uma descansada aqui porque tá difícil. Depois daquele bate-bola de ontem, depois de quase 6 anos aí sem entrar numa quadra, foi uma quadra de society, mas valeu a pena. Consegui fazer algumas defesas, tomei alguns golzinhos que, olha, não se toma, hein? Goleiro não pode tomar. Pessoal, ótimo final de semana, beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau.